Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião da Associação Conecta. Hoje nós trazemos nosso colega Francisco Assis, da FFP Plan. Francisco, muito bem-vindo, boa noite e boa apresentação. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Vou falar um pouquinho sobre um tema específico para imobiliárias, né, que é uma das apostas que eu estou fazendo na consultoria. Como vocês sabem, a empresa nasceu aí para ajudar pequenas e médias empresas do setor de alimentação, food service no geral, e aí, com a entrada da pandemia, eu fui ampliando para outros segmentos. Então, hoje eu já atendo a empresas do segmento imobiliário, empresas do segmento de turismo, de autopeça, indústria de borracha e também escritórios de advocacia tá dentro do escopo aí de trabalho, tá? Eu estou mirando agora um pouco mais na questão das imobiliárias e lojas de imóveis planejados também, porque eles têm uma particularidade aí na questão da administração financeira de suas empresas. Eu vou falar um pouquinho aqui da introdução da minha empresa, depois vou falar um pouquinho sobre esse mercado e no final vou trazer aí 2 slides falando de estatísticas de mercado imobiliário e porquê dessas estatísticas também, tá? Guilherme, pode passar? Então, a FF Plan é uma empresa que nasceu em 2017, tá? Nosso maior objetivo é trazer a tranquilidade e a gestão do negócio, né, para que empresários possam ter tempo e focar naquilo que eles sabem fazer, e a parte de estruturação e gestão financeira deixa com a gente que a gente faz. E a nossa missão é gerar valor e resultado para a sua empresa. Bora, Guilherme? O que está dentro do escopo de trabalho da minha empresa? O que nós fazemos hoje para essas empresas? A gente faz o planejamento financeiro, fluxo de caixa, o DRE, a reestruturação financeira, o business plan, gestão financeira, valuation e precificação. Eu fiz recentemente a precificação de um escritório de advocacia lá de Curitiba e agora estou iniciando um trabalho de valuation de uma empresa que é uma prestadora de serviço aí de medicina e segurança do trabalho. Tá? Hoje eu atendo empresas, na maioria dos trabalhos ele requer a parte de estruturação financeira, DRE, fluxo de caixa e planejamento. Valuation, precificação, business plan e a gestão são algo que ainda estou focando e que ainda é pequeno dentro da empresa. Olá, Guilherme. Então, para falar um pouquinho do tema hoje, imobiliárias, dicas financeiras para melhorar a lucratividade. O que é isso? Eu vou ler aqui para vocês como a introdução de como as imobiliárias surgiram, como elas trabalham, tá? Basicamente. A grande maioria das imobiliárias, elas nasceram, né, elas vieram até o mercado por profissionais deste mercado, ou seja, corretores, tá? E o fato é que, assim, em muitos casos, esses corretores eles têm uma grande experiência comercial e do mercado em geral, mas eles têm uma deficiência muito grande quando vai fazer a gestão desse negócio, né? A gestão no sentido financeiro. E aí, quando você parte para um financeiro que não tem uma boa gestão, que não é eficiente, você começa a prejudicar outras áreas da empresa. Então, fazer a gestão de imobiliária requer algumas práticas financeiras. Ter uma boa equipe de suporte administrativo e financeiro, um bom sistema de controle, um RP, e uma boa gestão de receitas, despesas e fluxo de caixa. Hoje, com o avanço digital, até comentei um pouquinho no início aqui com o Wellington, a concorrência ela é muito grande, porque hoje você tem aí empresas que trabalham somente no digital. A gente tem o Quinto Andar, a gente tem o Loft. Então, a gente até estava comentando que o que funciona bem para isso é o híbrido, né? Então, as imobiliárias elas precisam olhar para dentro e para a concorrência e ver de que forma que elas podem melhorar o seu negócio, né? Muitas empresas hoje elas vêm inovando. Se a gente pegar empresas de outro segmento que tinha um determinado produto, uma padaria, um supermercado que só vendia comida, hoje você encontra eletrodoméstico, você encontra roupas, você encontra um pool de serviços dentro desses comércios. As imobiliárias precisam de alguma forma também buscar outras fontes de receita para que elas possam sobreviver nesse mercado que é cada vez mais competitivo. E outro ponto também importante é que as imobiliárias, a grande maioria, elas são de administração familiar.
ou seja, irmãos que administram, que eram corretores, ou pai e filha, ou mãe e filha, marido e mulher, primo, tia, sogra, sempre, na maioria das vezes, é alguém ali envolvido na família que faz essa administração. E aí funciona assim, eu tenho um case de uma que são dois irmãos que vieram desse mercado, um faz mais a parte comercial e o outro faz um pouco mais a parte comercial e administrativa, só que ele já me falou que ele não tem experiência nenhuma na parte administrativa. E aí, quando você questiona alguns números, você vê que a pessoa mesmo fala, eu não conheço, eu não sei, preciso de ajuda para fazer isso. E é isso que acontece, não tem uma profissionalização muito grande dentro dessas imobiliárias pequenas, tá? Vamos lá, Guilherme. Como funciona a estrutura básica desse segmento, dessas imobiliárias pequenas, tá? Então, você tem lá a figura de um sócio, né, os proprietários, na maioria das vezes 2 ou 3, e aí esses sócios também, na maioria, são pessoas da família. E aí você tem um departamento administrativo financeiro, né, uma pessoa que faz lá a questão de contratos, que faz a cobrança, que faz a emissão, que faz os pagamentos. Um desses sócios normalmente participa disso, ou ele faz isso, ou ele tem uma pessoa que faz isso para ele, que também não tem grande experiência. E aí você tem os corretores autônomos, né, que trabalham por comissão e não são, na maioria também não são CLT. Você tem uma recepção para receber esse cliente, um departamento jurídico terceirizado para fazer a questão de contratos e uma contabilidade terceirizada também para fazer toda a parte legal da empresa, tá? Para fazer o funcionamento dessa empresa. Então, essa é uma estrutura básica aí de uma imobiliária. O que acontece aqui, quando começa a ter problemas, é que esse administrativo financeiro não funciona. E aí, outro ponto interessante é que os corretores, muitos deles, né, já peguei imobiliárias que eles têm um espaço grande e na maioria das vezes o corretor fica dentro do espaço ao invés de estar na rua buscando negócio. E aí ele fala que lá dentro ele consegue pela internet buscar mais negócios do que ele sair para fazer uma visita, ele ficar andando por aí. Tá? Isso eles não têm meta para cumprir, então ele trabalha do jeito que ele acha que tem que trabalhar, e isso vai sangrando também a produtividade e a operação da imobiliária. Guilherme? Quais são as maiores dores e pontos de atenção desse segmento dessas imobiliárias, tá? Essas empresas elas trabalham com o que a gente chama de conta transitória. O que isso significa? Quando um cliente paga o aluguel, aquele recurso que ele pagou para a imobiliária, ele vai entrar na conta da imobiliária. E ela, por sua vez, é responsável por tirar a sua taxa de administração e pagar as despesas referentes àquele imóvel, condomínio, IPTU, água, luz e demais encargos que tiver, tá? A diferença desse valor que sobrar na conta, ela tem que repassar ao dono do imóvel. O que ocorre na maioria desses casos é que por um descontrole financeiro, por não ter um fluxo de caixa, não ter um capital de giro, ela usa esse dinheiro que o cliente paga para pagar as suas despesas fixas ou custas da imobiliária e depois repassa isso com atraso e acaba pagando algumas custas também com atraso. Isso gera um custo financeiro muito alto e um descontrole cada vez maior de toda a sua estrutura, né, toda a estrutura da empresa. E a gente sabe que a margem de lucro é muito pequena, e se ela começa a pagar, você paga um aluguel de R$1.000, ela tira a sua taxa de administração e começa a pagar as despesas referentes àquele imóvel atrasadas, a sua taxa de administração, que seria o seu lucro referente àquele imóvel, já foi embora. Porque a sua taxa de administração vai variar aí de 8% a 10%. Você começou a pagar atrasado, você já perdeu a sua taxa de administração. E isso acaba virando uma bola de neve. Aí você parte para antecipação, né, para ter dinheiro em caixa, aí você já vai ter um custo financeiro, você passa para buscar dinheiro em banco e já vai te custar um pouco mais caro. Então, todo esse controle financeiro lá atrás, ele é importante para que você possa fugir dessas dores aqui, desse ponto de atenção. Guilherme? E como que é feito, né, algumas dicas aí para você fazer esse controle, né? Ter profissionais com experiência no controle financeiro ou terceirizar. Se você não tem experiência nisso, né, se é o dono que cuida e não tem tanta experiência,
ou se ele, por questões de custo, de contratar uma pessoa para pagar um salário baixo, ele vai pelo salário e não pela questão da qualidade e de quem ele está contratando, da experiência, né? Busca uma empresa especializada no mercado, terceiriza isso. A FF Plan, minha empresa, pode fazer esse trabalho da terceirização da questão do financeiro. Ter um controle orçamentário, e aí você começa a definir metas de faturamento, de despesa, e aí você vai definir metas para essa equipe também, né? Os seus consultores lá, os seus corretores, que aí a gente fala da meta comercial. Um fluxo de caixa para você começar a medir isso, as entradas e as saídas, e você entender que naquele período é um período que entra mais dinheiro na empresa, e entender como você vai controlar esse fluxo de entrada e saída de dinheiro. O DRE e a cultura do fechamento mensal com os indicadores financeiros. Não adianta você ter somente um fluxo de caixa, um DRE, se você não tem a cultura com o seu sócio ou com a sua equipe de medir os seus indicadores, fazer um fechamento mensal para olhar como é que está a situação do negócio, a situação da imobiliária. Né? Se você tem um DRE ou tem um fluxo de caixa que você não alimenta, tem um DRE que você não alimenta e joga lá no fundo da gaveta ou deixa lá no seu computador, de nada ele vai servir para você. Você só está perdendo tempo alimentando uma informação que não vai resolver nada. Você tem que ter a cultura de fazer os fechamentos, isso vale para qualquer segmento. Fazer a cultura de ter um fechamento, de olhar os indicadores para você tomar as decisões. Tá? E aí, quando eu falo de indicadores de fechamento, de novo a gente parte para alguém que tem experiência para fazer isso para você, tá? Porque você precisa ter números confiáveis para você tomar a decisão. Ter números simplesmente por ter números e esses números você não tem nenhum embasamento, não ser confiável, você acaba tomando decisões erradas. E outra coisa interessante que você precisa fazer é criar grupos de planos de conta para começar a controlar isso. Você pode criar receitas transitórias, grupos de receitas transitórias e de despesas transitórias, que é o que entra e sai da sua conta que não pertence à sua empresa. Guilherme? Principais fontes de receita de imobiliária hoje, tá? Tem algumas que a gente discute um pouquinho no final, que até o Wellington comentou, que faz sentido. Eu coloquei duas aqui principais que hoje eles têm, tá? Que a grande maioria tem, que é a taxa de administração, que ela gira em torno de 8% a 10%, e a taxa de intermediação, né? A compra e venda de um imóvel, que vai girar em torno aí de 6%. Então essas são as duas principais fontes de renda que a imobiliária tem hoje, que ela pode tanto mexer nessas duas questões, como colocar outras que eu vou falar mais adiante também. Guilherme? E como você pode fazer para melhorar a sua lucratividade nesse sentido? Além do controle financeiro, que a gente já falou, você tem que focar alguns esforços para aumentar a sua taxa de administração, que a gente falou que gira em torno de 8 e 10, então você precisa tentar, de alguma forma, melhorar essa taxa de administração para te dar mais um fôlego financeiro. Aumentar a sua taxa de intermediação, aumentar a taxa de renovação de contratos, né, os seus novos contratos aí também, aumentar o ticket médio dos contratos novos e de aluguéis e renovações, aumentar o número de imóveis alugados, e aí são metas que você vai colocar para a tua equipe para trazer isso também, diminuir as rescisões. Né? Uma outra dica importante que é assim, o fato de girar bastante dinheiro na sua conta, porque são oriundos de pagamentos de imóveis que você administra, hoje uma carteira de uma imobiliária pequena, ela gira em torno de 200, 300, 350 imóveis locados, e gira muito dinheiro na conta. Então isso facilita na hora que você for fazer uma negociação com o teu banco, de taxa, de não pagar tarifa para o banco, de ter uma tarifa mais barata que se você tiver com o banco. Isso mostra uma liquidez maior lá no teu rendimento lá com o banco, na tua negociação com o banco, tá? Esses 6 itens aqui, nada valem, nada acontece se você não tiver um controle lá atrás, uma base, um controle financeiro bem estruturado. Você não vai conseguir colocar isso daqui para rodar. Vamos lá, Guilherme. Outras fontes de receita, que a gente chama de receitas secundárias. E aí as imobiliárias podem colocar isso também como uma forma, além do que a gente falou anteriormente, né? Pensa que você tem as duas receitas existentes hoje, que é a taxa de intermediação e a taxa de administração. Você pode melhorar suas receitas através do slide anterior dos 6 pontos que eu falei, e através desses 6 pontos, umas receitas secundárias.
comissão de seguro incêndio. Quando você vai alugar um imóvel, geralmente você vai perguntar lá para a imobiliária, seguro fiança, ou é fiador, ou seguro incêndio, como é que eu tenho que fazer, é título de capitalização. Tudo isso você pode colocar no teu pacote de benefícios e serviços para o teu cliente, e você trazer profissionais para fazer isso, ser comissionado. Essa comissão entra para a tua imobiliária, né? Esses serviços vão agregar no teu faturamento. Multas, juros, correção monetária, tarifa bancária de boleto, tem imobiliária que não repassa essa tarifa também, já peguei casos que eles não repassam. Notificação, custas processuais. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa aí com algumas pessoas. Essas receitas secundárias, elas podem representar até 20% da receita da alocação de uma imobiliária. Então faz muito sentido você se organizar lá atrás para que você possa implantar isso daqui também e melhorar a sua lucratividade. Tá? O fato de você organizar o seu caixa em si, ele já ajuda você a melhorar a sua lucratividade. E você implantando esses controles também vai te dar uma maior liquidez aí para o negócio. Guilherme? Aqui eu peguei uma pesquisa do Secov, né, de São Paulo, uma curiosidade em relação aí à venda de imóveis, tá? Então a gente teve um crescimento aí de julho desse ano para julho do ano passado, a gente teve um crescimento aí no número de unidades, né? Teve um crescimento aí de 23,8%, embora do mês de junho desse ano para o julho deste ano teve uma queda, tá? Conversando também com algumas pessoas do setor, o que acontece aqui nesse movimento? Muitos investidores que tinham dinheiro guardado, dinheiro investido, passaram, e agora muitos imóveis aí mais econômicos, perto de metrô, esse tipo de coisa, muitas pessoas passaram a tirar o dinheiro do investimento e passaram a investir em imóvel por conta do IGPM. Né? O IGPM alto, o aluguel, o custo do aluguel, e aí o cara tem um rendimento numa aplicação financeira que não rende o que ele teria no aluguel. Tá? Então, isso foi uma das maiores questões que as pessoas me apresentaram para justificar esse aumento, tá, Guilherme? E aqui a gente vê em 1.000 unidades, né, esse crescimento. A gente olha aqui em julho de 2020, 47 mil, a gente estava bem na pandemia, né, julho de 2020, e aí ele foi crescendo para 65 mil em julho de 2021. Né? Então, veja que embora maio foi 60 mil, né, 64, 65, a pandemia ela veio, mas para alguns setores, né, o cara que tinha uma grana, uma reserva, ele enxergou essa questão aí dessa alta do IGPM, uma oportunidade dele fazer o dinheiro dele render mais. Né? Óbvio que quando você coloca o teu dinheiro no imóvel, e numa aplicação, dependendo da aplicação, a liquidez é muito mais rápida, você vai precisar de um dinheiro rapidamente daquele recurso, né? O imóvel é muito mais difícil, muito mais demorado para você vender. E às vezes, dependendo da tua urgência, você acaba tendo que queimar, como a gente diz, né? O imóvel para você conseguir aquele recurso. Guilherme? Basicamente, era isso que eu queria passar para vocês, uma apresentação bem curta e bem focada aí na questão de custo e financeiro, desse mercado que a Solange, como é da área de arquitetura, sabe que é um mercado bastante grande, a gente tem diversas imobiliárias, às vezes você passa numa rua que tem 2, 3 imobiliárias, é um negócio muito familiar ainda, e que precisa de muita atenção para fazer a sua administração, por conta dessa questão da receita e da despesa transitória. Quando você conversa com donos de imobiliárias, a maioria das reclamações é essa questão, é a questão do dinheiro entrar, usar o recurso e depois ele não ter o recurso para repassar e acaba pagando juros sobre juros e a administração dele de 10% vai embora nessa falta de administração que ele teria que ter do negócio dele. Obrigado, pessoal. Imagina. Uma curiosidade que o Wellington falou aqui, que eu vou até compartilhar com vocês, que a gente conversou um pouquinho no começo, Solange, só antes de você falar, existem outras formas de você também colocar receita, né, que a gente comentou de outros segmentos que agregam valor, você trazer o facility, você colocar a figura de um síndico profissional, né, eu não coloquei na minha apresentação, mas o Wellington bem lembrou disso, você agregar outros serviços que tenha conexão com o teu negócio. Até a questão de uma parceria com o escritório de arquitetura também faz sentido.
Sim, faz todo sentido. Questão dos corretores de imóveis, meu marido, ele é corretor de imóvel, né? Mas ele trabalha como autônomo, se aposentou e aí para não ficar parado, ele fez o curso e está trabalhando aí. Mas trabalha em casa, pela internet, que nem você tinha falado aí, né? E tem girado. Como ele não tem aquela preocupação, daquela ambição de crescer, ele está satisfeito com o que tem entrado. Mas eu já cheguei a pensar, numa época, em montar uma imobiliária, tá, para, junto com o meu escritório, fazer uma sociedade aí para fazer girar esse negócio mais, né? O que a gente vê nessa questão dos corretores é que eles são todos autônomos em qualquer lugar e, assim, chove convite para ele a todo momento para estar trabalhando em imobiliárias, em empreendimentos, mas é um trabalho meio que escravo, né? Eles contratam, eles chamam mais para ficar distribuindo panfleto nas esquinas e, sabe, e é sorteio para poder ficar lá na vez de receber um cliente. Ele trabalhou no comecinho, depois ele parou. Aí o que eu achei interessante você falar é essa questão de comissão dos seguros. É como se fosse um corretor de seguros, ele tem que... O que tem que ter, no caso, para isso? Imagina que você tem uma imobiliária e aí eu vou alugar uma casa, um apartamento com a sua imobiliária. Uhum. E aí eu vou falar, Solange, eu não tenho um fiador, eu queria fazer um seguro fiança ou um seguro de algum tipo. Você me indica alguém? E aí, normalmente, quem é o corretor, ele tem uma parceria com essa imobiliária. E você faz através da imobiliária, ela faz tudo para você. E a imobiliária recebe um comissionamento, porque o corretor que faz esse trabalho, a empresa que faz, ela vai receber uma comissão disso. E parte disso ela repassa para a imobiliária, desse recurso. Tá? Uma parceria, então. Não entendi. Seria uma parceria entre corretor de imóvel com um corretor de seguros. Exatamente, com empresas que faz, né? Tem empresas que trabalham com seguro fiança. Então essas empresas, elas têm parcerias com imobiliárias que na hora que você vai alugar um imóvel, renovar, ela faz todo esse trâmite para você, que é aquilo de você agregar serviços dentro do teu negócio. Então eu vou alugar um imóvel, eu não quero ter trabalho de procurar um seguro, de procurar um fiador, de procurar o que quer que seja, de procurar um arquiteto para renovar ou para fazer vou sair do imóvel, eu preciso pintar aquele imóvel. A imobiliária pode agregar esses profissionais, esses serviços dentro do negócio dela e ela repassar e ganhar uma comissão disso. Né? Interessante. Quando você fala no aumento aí das unidades, você fez essa pesquisa só em São Paulo ou no Brasil todo? Só em São Paulo. Isso é só São Paulo, essa pesquisa. Não, porque eu vou falar porque a prefeitura, como tem aquela questão da habitação de interesse social, então ficou muito fácil construir esses predinhos, né? Os parâmetros para obedecer à construção são diferenciados, vagas, às vezes, nem precisa de vaga de estacionamento. Então, teve um boom. Pelo menos aqui no bairro do meu escritório, assim, um abuso. Um terreninho de 10 por 30, eles fazem um prédio de 4, 5 andares. O que acontece agora é que esses empreendimentos novos, agora é Casa Verde e Amarela, né? Não é mais Minha Casa Minha Vida. E não só esses, tem muitos imóveis aí de 150, 170, 200 mil reais. Agora é o plano diretor, né? Então, quando ele é próximo de algum metrô, de alguma estação, não tem vaga. Então, tem investidor, quando vai comprar, ele foge desse tipo de imóvel, né? Uhum. E tem investidor que vai buscar alguns imóveis de 200, 300 mil reais com uma vaga de garagem, imóvel de 50 metros quadrados, em regiões um pouco mais bem localizadas, e ele acaba investindo nisso, que ele vai render um aluguel para ele de R$ 1.500, R$ 1.800 por mês, mais ou menos. Se ele colocar 300 mil, 200 mil numa aplicação, ele não vai ganhar R$ 1.800 por mês. Né? O Wellington está aqui, pode me corrigir. Só para você ter ideia, o IGPM acumulado de 12 meses está em 31%, né? E neste ano está em 16%, 12 meses 31% e nesse ano 16%. Não sei até onde vai a Selic, né? Com essa questão aí dos investimentos, aí o Wellington também pode me ajudar com relação a isso. Mas a questão dos imóveis novos hoje é essa, é muito imóvel pequeno, com uma vaga, ou às vezes sem vaga, e
está disponível aí para as pessoas. Agora teve aumento da Selic, os bancos também reajustaram a questão da taxa, né, também para financiamento, mas mesmo assim, esse boom ainda continua. Tem muito bairro aí que tem muito terreno grande e tem muito bairro com terreno, por exemplo, eu moro no bairro do Limão, tem muita indústria aqui, muita empresa e muitos terrenos grandes, então tem muita construtora vindo para cá e fazendo prédios. Só que são prédios maiores, né? Não são os prédios já pequenos, pequenininhos, são prédios maiores, de um preço um pouco mais alto. Então, tem muita oportunidade. A questão do corretor que você fala, é muito trabalho escravo, realmente acontece dele ficar entregando panfleto. Isso é muito quando é para construtora, para imóvel de lançamento, né? Quando é imobiliária, geralmente ele trabalha lá, ele tem uma carteira de cliente que geralmente ele leva para a imobiliária, ou ele vai conquistando aquela carteira conforme as pessoas vão visitando aquela imobiliária, e aí ele sai para fazer uma visita, para apresentar um imóvel, para, enfim, o que é que seja, mas ele não fica ali sábado e domingo à disposição como são esses corretores desses prédios de lançamento, né? Que é muito, eu acredito que é muito mais sofrido, obviamente também que eu acho que também deve ganhar um pouco mais, né? Vende muito mais imóvel ali no final de semana, não sei, talvez. Não. Ganha 1% da comissão como se, vamos assim, eles formam grupos de corretores, um é tipo gerente, ele vai captando vários corretores, aquele que conseguir alguma coisa, ele vai ganhar 1% da comissão que aquele gerente está ganhando. Então, é um absurdo. Enfim, cansativo. Eu tenho uma colocação aí de tudo isso aí que vocês estão falando. Eu moro ali em Pirituba, né? E entre a minha casa ali eu tenho duas estações. A estação do Piquiri, da CPTM, e a estação de Pirituba, da CPTM. Ambas a linha Rubi. A estação de Pirituba já é melhor porque ela tem coligado ali o terminal Pirituba, né? Então tem transporte, ônibus para todos os lugares. E entrando nessa onda que vocês estão falando, no último ano, eles estão subindo muitos prédios lá, muitos nessas regiões de metrô, né, de trem. Então, por exemplo, eu estou vendo lá dentro do bairro, lá no Terminal Pirituba, antes era só mato e a estação de trem. Agora já estão construindo esses prédios novos, já estão vendendo, tem lá plantão no local. Eles já construíram um Burger King do lado do Terminal Pirituba que não tinha. O único Burger King que a gente tinha era na Anhanguera, quase. E construíram um McDonald's também nessa área. Lá do outro lado do Piquiri, eu não sei se eles vão construir, mas para quem conhece Pirituba, tem o Portal dos Bandeirantes ali, que é um condomínio habitacional grande, um pouco antigo já, né? Perto do shopping, né, Guilherme? Isso, construíram o Tietê Plaza lá. Então, quem tinha apartamento lá valorizou. já era valorizado por ser no condomínio que era, né? E agora com o shopping lá ficou melhor ainda. E a pergunta que eu tenho para você, Francisco, não sei se você vai conseguir me responder, tá? Mas eu já vi você falando aí que, de repente, para investimento é bacana, né? Eu conversei com amigos também, eles falaram, pô, cara, tem um colega meu que comprou 2 unidades, ele tá pagando na parcela, óbvio, mas 2 unidades de R$200 mil cada. E eu falei, mas pô, você vai pôr para alugar? Ele falou, a ideia é vender. Se eu não vender, enquanto eu não vendo, eu alugo, né, o imóvel. Falei, mas você tá comprando para vender? Ele falou, mas eu vou vender depois de pronto, porque depois do condomínio pronto, do prédio pronto, ele valoriza mais o apartamento, né? Agora a pergunta, você como consultor financeiro, o Wellington aqui como consultor master aí também das finanças, economista aí, eu quero saber, no meu caso, 29 anos, seria inteligente pegar esses apartamentos da planta que estão com preço mais acessível, uma condição facilitada para fazer esse tipo de investimento? Você acha válido isso? Eu acho assim, o dinheiro de um apartamento está imobilizado. Aquilo que eu falei, é muito mais difícil você vender um apartamento do que você tirar o dinheiro de uma aplicação. O apartamento você compra por um valor na planta, quando você for vender, obviamente, ele está no valor mais alto. Hoje, o mercado imobiliário está crescendo, né? Tem muito imóvel saindo para tudo quanto é lado.
eu não acredito que uma valorização de um imóvel vai ser tão alta assim de um valor da planta para você vender depois. Se você quer investir no imóvel, você tem os prós e contras, né? Você tem o imóvel que vai ficar fechado, você vai ficar pagando condomínio, você tem as despesas daquele imóvel por ele estar fechado até você conseguir alugar. Tem a questão da desvalorização também do imóvel, né? O prédio, quanto mais antigo, ele vai desvalorizando. Tem a região, você tem que olhar a região onde você vai comprar. Quando você vai investir nos fundos imobiliários, a pessoa que vai te ajudar com isso lá, o assessor financeiro, ele vai te dar algumas dicas dos melhores fundos que você possa investir, tá? Um aluguel por um fundo imobiliário, dependendo, eu comprei um imóvel de R$200 mil que vai me dar um aluguel de R$1.000 por mês, já descontando um condomínio de R$300, por exemplo. Se você colocar R$200 mil num fundo imobiliário, eu acho muito difícil você conseguir por mês um valor de R$1.000, tá? Isso eu já perguntei para alguns assessores aí, que eu queria ver essa questão também, e não achei isso viável, tá? O máximo que você vai conseguir aí, 0,3, 0,4, 0,5, aí se conseguir. Então, você tem que ver aquilo que você quer fazer. Eu compraria um imóvel já pronto, no lugar que eu sei que é uma região boa de valorização, e alugaria, né? Eu acho que vai te dar uma renda mensal até melhor do que você pensar em comprar um imóvel na planta, custear tudo isso e lá na frente você ter que vender aquele imóvel por 10, 15 mil a mais. Se você tem 200 mil para comprar um imóvel na planta, compra um imóvel pronto, já aluga, já começa a colocar dinheiro no bolso. Entendi. Porque eu tô... Oi, fala. Pode falar. Não, é que eu também tenho a preocupação das minhas filhas, né? A ideia seria já ir investindo para deixar, por exemplo, um cantinho para cada uma das crianças, entendeu? Quando elas crescerem, terem lá, cada uma com seu APzinho no seu nome e ninguém enche meu saco. Ô, Guilherme. Pode falar, te ouvindo. Então, olha, você faz o seguinte, pega uma planilha de Excel, tá? Uma coisinha muito simples. Você vai colocar, tá, os valores, tá, de lançamento, tá no, sei lá, por exemplo, no seu bairro, o valor de lançamento, quantos metros quadrados. Você começa a mapear, tá, qual o valor de metro quadrado, tá, em cada lugar que eles estão vendendo, nos lançamentos e os imóveis prontos. Entendeu? Veja, só por aí você vai ver quem é qual é o melhor jargão do custo-benefício, entendeu? Muitos imóveis usados, tá, ele tem um custo do metro quadrado menor, entendeu? Fala assim, mas aquele apartamento que está em lançamento, ele é tipo R$200 mil agora, entendeu? Mas ele é um pouco menor, tá, do que o outro, então o preço do metro quadrado ele acaba sendo melhor, tá, um preço melhor, tá, nos usados, tá, do que no outro. Mas isso tem lugares também que não é assim, tem lugares também que é diferente. Então é melhor você fazer realmente um mapeamento. Sim, um mapeamento simples de Excel é interessante. Você chega lá, imóvel A, tá, é usado, não, tal, quanto metro quadrado, tanto, metro quadrado, tá? Se você tiver então, algum disponível, tá, para isso, em que você queira entrar, tá, para fazer o pagamento à vista, tá, sempre tenha em mente, tá, que quando você comprar, você vai gastar tipo mais ou menos uns 5% a mais com gastos, tá, de escritura, esses gastos de burocracia também, entendeu? Então 200 mil não seria só 200, seria 200 e mais 5%, 210, tá? Mais ou menos, tá? Às vezes 6%, às vezes 4%, às vezes você paga isso, tá? Entre as taxas, entre muitas coisas que possam acontecer no meio do caminho, né? E olha, veja só, você poderia também, já que você vai fazer uma pesquisinha interessante, tá? Se você quer fazer renda, diante desse metro quadrado, você coloca aí qual o valor, tá, do metro quadrado de aluguel que se pede na região também, que você pode fazer isso num site, um website um website que você veja aí de qualquer lugar, imobiliário, alguma coisa, né? Estamos falando de imobiliária, né? Você vê quanto que estão sendo solicitados, tá, de aluguel por metro quadrado. Então você tem, né, metro quadrado aqui para venda, metro quadrado para aluguel. Você pode até, sei lá, de repente você pode até se expandir para outro lugar. Onde você mora. Agora, por exemplo, onde mora
onde mora a sua mãe, né? Sei lá, onde mora o João, não sei, onde mora uma outra pessoa, outro bairro, tá? Fala assim, olha, para comprar um metro quadrado é tanto e para alugar um metro quadrado é tanto. E o valor eu vou pagar tanto. De repente pode ser mais interessante? Até pode, até não. Assim, tudo depende de qual é o seu momento, entendeu? Quanto tempo que você quer maturar esse investimento, tá? Fala assim, escuta, eu quero um investimento aí para 10 anos. Tá bom, de repente. Para 10 anos você pode esperar, por exemplo, tá o bairro crescer, né? De repente em 10 anos um bairro cresce muito, né? Entendeu? Então, mas e aí em 10 anos o valor altera, né? Às vezes um bairro já estruturado, ele não vai assim, não vai ter espaço para crescer, tá? Espaço para se valorizar, como talvez um bairro que esteja em crescimento. São só essas coisas. Agora, se você quer um imóvel só para isso, só para investir, pesquise bem. Antes disso, você veja quanto é que você vai pagar o metro quadrado e quanto que se pede o metro quadrado. Entendeu? Veja quanto é que se pede. Leve-se em consideração sempre que, às vezes, o que está anunciado de aluguel por metro quadrado não é o que você realiza. E o que você vai colocar no bolso, às vezes, também não é o coisa, porque o próprio princípio disso aí, que 10% você dá para uma imobiliária para poder administrar, ou você mesmo vai administrar, não sei. Mas então seria 90%, mais imposto de renda, tá? Então, tipo, 15% da sua renda de aluguel você já deixa. Percebe? Tá entendendo? A sua renda líquida, sempre raciocina no que eu vou colocar no bolso. Eu vou pedir 100, mas eu vou colocar 100 no bolso? Não, eu vou colocar só 85. 85 frente ao que eu coloquei. Se você quer na questão de investimento, pense em todos esses meandros e todos esses detalhes, tá, que serão necessários. Tá? Vai pensando no caminho, né? Siga o dinheiro, né? Siga o dinheiro, né? O dinheiro vai chegar, ele vai sair do bolso lá do inquilino até chegar no meu bolso, né? O que vai deixar pela frente? Bom, vai deixar a taxa de administração, vai deixar isso, vai deixar aquilo e vai deixar o imposto de renda. Então, tipo 15%, às vezes um pouco mais até, né? Entendeu? Considere isso. Se você quer imobilizar para fazer o futuro, tá, das crianças, tá? Talvez seja um momento interessante, porque suas filhas são pequenas e quando elas tiverem 20 anos, talvez você não tenha condições de comprar um imóvel no mesmo bairro que você queira comprar agora. Interessante, sabe? Tudo vai de acordo com o que você está necessitando ou planejando, entendeu? Ou planejando. Às vezes um aluguel pode ser bom investimento, às vezes uma outra coisa, às vezes o mesmo dinheiro aplicado em outra coisa pode ser mais interessante. Show de bolas, muito obrigado. Obrigado, Francisco. Obrigado, Wellington, pela pergunta. Mas a doutora, lembrando o que você falou, né, Wellington? O dinheiro quando você... Ela caiu, né? Caiu, eu tô tentando colocar ela de volta aqui. Podem falar enquanto isso, sem problema. Estamos gravando aí. Não, o que eu ia comentar é o que o Wellington falou, que às vezes as pessoas vão comprar um imóvel, ela fala, o imóvel custa 200 mil reais. Tá bom, eu tenho 200 mil, eu tenho 210, dá para eu comprar. Né? Mas você tem toda a questão de se você vai mobiliar aquele imóvel, tem as taxas que você tem que pagar, né? Tem toda a documentação. Então, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis também, né? Não é simplesmente o valor exato que você tem para aquele imóvel para comprar. Você tem que levar isso em consideração também. Sempre, realmente. Porque eu lembro, meu irmão comprou um desses imóveis aí, eu vou falar para vocês, é bem pequeno, já está pronto dele, ele já está morando já. Não tem nem andar térreo, o andar térreo virou apartamentos, então não tem hall, não tem salão, o térreo já é moradia. E você vê que é um apartamento assim bem como diz, custo-benefício, né? Relação custo-benefício, assim, o tamanho do apartamento para o valor dele. E é isso aí, era a claridade que eu precisava, vocês me deram aí. Agora é só estudar esse quesito aí e ver qual é o melhor. Olha, destrincha sempre, assim, no caso de preço, Guilherme, tá? Chega sempre no detalhamento, tá? Do preço por metro quadrado. Entendeu? Preço por metro quadrado. Preço por metro quadrado para venda, para compra.
Porque às vezes por que para a venda para a compra? Às vezes o que você pede, tá, não é sempre o que vai fechar, às vezes sempre tem um chorinho, né? Tem um desconto, tem um ajuste. O preço por metro quadrado, tá? Você compra o preço por metro quadrado que vai ser o aluguel, compara o aluguel, o metro quadrado do aluguel, o metro quadrado com pedido de compra e venda, né? Entendeu? Veja quanto é que dá, calcula, tá? Uma taxa, tá, que você vai deixar aí desses pagamentos, tá, até você chegar líquido, tipo dos 15% aí em média, uma coisa nesse sentido, entendeu? Se for para renda, entende? Mas eu falo uma coisa para você, imóvel, eles são cíclicos, né? São cíclicos. A valorização, os preços, tá, de imóveis, tá, a valorização, e inclusive a liquidez, tá, elas são cíclicas, tá? Mas são ciclos os ciclos bons, eles são mais longos, tá, do que os ciclos não bons, não tão bons. Existem épocas em que você tem um ciclo bom de compra, um ciclo bom de venda, tem época que tem um ciclo bom, tá, de liquidez, outra época que não. Tá? Existem épocas, olha, por exemplo, agora, tá, hoje, por exemplo, estava conversando com a minha irmã, que eu fui no interior lá, estava conversando, muito bem. Lá, a minha mãe, tinha a casa lá que eu comprei para minha mãe morar, minha mãe faleceu já há uns 2 anos, eu perguntei para ela, será que é interessante vender a casa aqui? Olha o que ela me disse, ela falou assim, olha, seria até interessante, mas presta bem atenção que tem muito loteamento por aqui, entendeu? Então as pessoas estão pensando mais, tá, em comprar um terreno, tá, e já construir para morar logo, tá, do que ir comprar um imóvel pronto. Por quê? Porque não está valendo muito a pena o financiamento da Caixa Econômica, por exemplo, porque os loteamentos têm um financiamento direto. É claro que o incorporador lá do loteamento cobra um juro, mas ele sempre fala que não tem juro. Entende? Então, qual é o caso? São liquidez. Por exemplo, tá lá o imóvel, tá, mas para ele ter uma liquidez, ele não vai ter uma liquidez assim tão boa imediata nesse momento. Então, são ciclos, entende? Ciclos. Quando acabarem os loteamentos, ele vai ter uma melhor liquidez, né? A questão de preço, tá? Eles também têm um ciclo grande. Mas uma coisa eu falo para você: imóvel vale mais a pena, tá, você ter, tá, para o seu futuro. Ele te garante muitas coisas, tá? Tem gente que faz, a doutora Camila está aqui, tem gente que faz aposentadoria de aluguel, né, doutora? Tem gente que faz aposentadoria com aluguel, tem gente que faz carteira, tá, de imóveis, tá, para aluguel, porque o aluguel também é cíclico, tá? O rendimento de aluguel também é cíclico. Épocas em que ele é baixo, épocas em que sobe mais, época que dá uma estabilizada. De se pensar, mas imóvel é uma coisa boa para se pensar, principalmente para quem ainda não tem a segurança, tá, do imóvel para se morar. Tá? Isso é necessário, fundamental. Comprar um imóvel na planta é muito mais fácil, né, também, porque você vai pagar 30% do valor do imóvel em 3 anos e depois você vai para o financiamento. Chega lá na frente, se não tiver como... Eu, em 2014, 2015, eu comprei um apartamento na planta e eu ganhei nele, do que eu paguei para o que eu vendi, eu ganhei cerca de 75 mil, né? Então, eu comprei, saí, eu peguei a chave e já vendi. Não fiz nada, não paguei nada de condomínio, nada. Eu já coloquei a venda, um pouco antes de pegar a chave, fui lá e consegui vender e ganhei grana em cima. Foi naquela época do boom, todo mundo comprou, né? Eu fui lá, já comprei outro. Então, é o que você falou, tem as oportunidades, é que você tem que ficar de olho. A doutora Camila ia falar. Então, Guilherme, primeiro, parabéns, Francisco, adorei a apresentação. Eu vou compartilhar com você, que eu acho que eu já te contei um pouquinho da história do nosso apartamento, né? O que eu recomendo que você tenha cuidado. O nosso, nós compramos em 2012, né, Cláudio? Com a promessa desse metrô que não entregaram até agora, né? Você sabe que eu estou num lugar que eu não gostaria, mas eu comprei por conta da promessa do metrô. Agora tem a obra, que está gerando vários transtornos, né? Agora sai. Até sair o metrô vai levar mais um tempinho. E na época, se eu tivesse investido um pouquinho a mais, eu teria comprado um outro perto da minha mãe, que foi onde meu irmão acabou comprando,
e ele repassou ano passado, tem uns 2 anos que ele repassou o dele e recuperou praticamente o dobro do que ele investiu. Então, foi na planta, né? Ele comprou na planta, pagou tudo, pegou a chave, ele deixou do jeito que ele queria e depois decidiu que não ia morar lá e vendeu. Então, essas dicas do Francisco e do Wellington, hoje, para você que está procurando algo desse tipo, é fundamental, porque quando a gente vai comprar também, eles falam que o condomínio será mais ou menos X. E o meu nunca foi aquele valor, sabe? Era para ser algo em torno de R$150 o condomínio, já começou com 300, hoje é 500. Eu estou num prédio que não tem piscina, não tem churrasqueira, não tem nada, não tem um balancinho para as crianças. Então, avalia bem se isso é interessante mesmo ou se não seria o caso de você... aí eu acho que o Francisco Wellington pode explicar melhor. Fazer um investimento e mais para frente você já tem uma capacidade maior para adquirir outro tipo de imóvel. Como o Francisco disse, imóvel é dinheiro imobilizado, né? Você comprar um imóvel, por exemplo... Vamos falando aí, só um minutinho que eu já venho. Estou com alguém no portão aqui. Comprar um imóvel... numa região, um imóvel que não tem uma piscina, não tem uma churrasqueira, uma área de lazer para criança. Dificilmente você vai vender esse imóvel para uma família, né? Um casal que tenha filhos. Ela vai olhar, puta, não tem. Aí um outro imóvel que você tenha e não tem garagem. O cara tem carro. Fala, pô, é perto de metrô, mas eu gosto de andar de carro. Não uso transporte público, não gosto, não funciona. Então você vai ter dificuldade. Isso também acaba desvalorizando na hora que você vai vender, né? Isso prejudica também. Então, na hora de comprar, tem que olhar tudo isso, avaliar, se você quer comprar para vender, avaliar todas essas questões, porque se tiver tudo isso e a questão do bairro e de valorização, isso te ajuda na hora de vender. Vende mais rápido e vende por um preço que você quer realmente vender, que vale o imóvel, né? Às vezes você tem que vender mais barato porque tem algumas questões aí que, pô, eu preciso revender rápido e não vou conseguir. Né, a questão de tempo do prédio, da manutenção, se é feito, se não é feito, do cuidado que é feito, né, desse condomínio, tudo isso. Porque a oferta tem de monte hoje, então tem que ter algum diferencial para ele comprar o seu. A oferta tem bastante mesmo. A oferta tem bastante. Nossa, eu tava vendo também o seguinte, por exemplo. Uma coisa que eu ia perguntar para vocês, Francisco, Wellington, aquela bolha imobiliária que teve lá nos Estados Unidos, né? O que na verdade aconteceu para dar aquele problema sério? Eu tenho a impressão que a quantidade de empreendimentos que estão tendo aqui na capital, ou não sei se em outros estados, que se pode dar uma coisa semelhante a isso. O que lá aconteceu, Solange, foi na questão dos financiamentos dos imóveis. Né? Aconteceu que foi escândalo hipotecários. Lá como aqui, quando você faz um financiamento, você tem o bem, você tem o documento do bem, mas você dá em hipoteca para o banco. E ali aconteceu o seguinte, só que aqui no Brasil, nós temos só a condição de hipotecar um imóvel por vez para um banco por vez. Entendeu? Então, o imóvel que é hipotecado eu não posso dar de garantia para outra coisa. E lá podia. Então, muitas pessoas, às vezes, elas faziam... É o mesmo que você pegar... você pegava, às vezes... O caso de você pagar o cartão de crédito com outro cartão de crédito, sabe? Entende? Às vezes eles pegavam o imóvel, tá, que já estava hipotecado, ele reipotecava para uma outra instituição e pagava alguma outra coisa. Então eles foram fazendo essa dívida sobre dívida, tinham pessoas, tá, às vezes com 4 ou 5 hipotecas. E esse foi o grande problema. E fora isso, isso começou daí, tá? Isso foi a base da pirâmide, tá? Aí os bancos, eles pegavam, como que eles se garantiam com isso? Eles garantiam fazendo fundo e repassando o risco para outros corretores de fundo.
E esses outros corretores de fundo repassavam o risco. Então o que significava? Tá? Você não estava fazendo um ganho econômico, você estava fazendo apenas passando o risco de um para outro, tá, como em forma de pirâmide. Era um caso de pirâmide. Só não era uma pirâmide porque tinha uma base tá, sólida, que era um financiamento de um imóvel e que tinha a garantia do imóvel. Muito bem. Então, aconteceu que, de repente, uma pessoa que tinha uma casa de, sei lá, de 200 mil dólares, por exemplo, naquela ocasião, e que tinha já financiado, tá, coisa de 2 milhões de dólares. As pessoas não tiveram mais condições e aí teve uma implosão rapidamente. Quando as pessoas começaram a ter esse problema, o banco não recebeu. Não recebendo, ele não pagou de cima, não pagou de cima, não pagou de cima, não pagou de cima. Então, teve assim, um desmoronamento, tá, do sistema. Entendeu? Isso foi chamado de... Esse sistema, tá, de repasse de um risco para outro, ele é chamado de derivativo. São ativos de altíssimo risco, né? Por quê? Porque você não tá pegando o ativo direto, né, que garante aquele fundo. Ele está pegando realmente algo, tá, que você está compartilhando, tá, um risco, tá, que você já arriscou. Não tá, e você não estaria comprando, você estaria indo junto. Chamados derivativos. E a crise foi chamada crise dos derivativos em função das bolhas imobiliárias, porque teve um financiamento muito forte das pessoas dando garantia à casa. Aqui não acontece isso. Aqui acontece assim: as pessoas têm o crédito imobiliário muito amplo, que muitos bancos eles estão recebendo fundos, tá, muito grande de bancos internacionais. Por exemplo, o Santander, ele recebe, tá, ele tem lá aporte, tá, em euros, um aporte em euros para esse tipo de investimento aqui. Por quê? Investir aqui é mais vantajoso, que o juro é mais alto do que na Europa. Então ele coloca, sei lá, 100 euros aqui, tá? E recebe por ano 4 euros, alguma coisa assim, 4%, enquanto na Europa ele vai receber 0,5%. Entende? Mas o Banco Santander, ele é um banco espanhol. Outro banco estrangeiro também poderia fazer isso, né? O Bradesco, ele tem emissão de debêntures não, emissão de ações, tá? Emissões de ações e outros papéis, tá? Em bolsa de valores aqui do Brasil e também fora do Brasil, em Nova York, tá? Nova York e Europa. Itaú, a mesma coisa. Daí é que eles estão tendo condições, tá, de dar esse grande aporte de financiamento imobiliário. Só que aqui as regras são um pouco mais diferentes, tanto para as pessoas físicas, tá, que vai fazer um financiamento imobiliário, que vai conversar com a casa, porque ele não pode ter mais do que um pendente, tá, de financiamento, tá, do imóvel, né? E ele também tem regra para financiar, porque o banco vai avaliar o risco, aquela coisa toda. E o banco, ele não pode, essa carteira, ele não pode repassar para fundos, a não ser que alguém invista e dê o aporte equivalente àquilo que ele vai repassar. Ele pode repassar essa carteira, ele pode dividir essa carteira? Pode. Eu vou dividir 50%, mas o equivalente desse 50%, o Banco Central exige que ele aporte o mesmo tanto em outra coisa, que é para ter uma garantia do sistema. E isso não foi por causa dessa crise dos Estados Unidos de 2008. Antes já era assim. Ele já tinha essa segurança, a segurança institucional, entendeu? Já era mais interessante. É legal, mas é legal. No Brasil, por exemplo, sua lembrança foi boa. Obrigada. Muito boa. Sempre quis entender esse negócio. Aqui no Brasil, por exemplo, vamos supor que você tem um consórcio, você fala, eu vou financiar um imóvel, vou dar minha carta de crédito, mas eu ainda estou pagando. Estou com a carta de crédito na mão, mas estou pagando. Você não consegue, é o exemplo que o Wellington deu.
Aqui no Brasil você não consegue, ou você vai financiar o valor, ou sua carta de crédito está quitada. Você está pagando uma carta de crédito de um consórcio para você dar lá 200 mil mais 100 mil lá que você vai dar no teu imóvel, você vai ficar com dois valores, você não consegue fazer os dois, ou é um ou é outro, né? Eles não aceitam. Acho que isso é bom, né? Viu, Solange, nessa época, então, eu me lembro bem que isso aconteceu em 2008, acho que começo de 2009, a única vez que eu fui para Miami, fui conhecer Miami, era começo de 2009. E acho que foi até a última grande viagem que eu fiz. E dava um dó. Você passava, você via tantas casas bonitas, grandes, sabe? Com aqueles jardins bonitinhos, tal. Mas assim, não era uma e de vez em quando você olhava a outra. Não, era filas de casas, tudo com aquelas placas, tá? De foreclosure que é para leilão. Entende? Que elas estão... Nossa, dava dó. Nessa coisa dava dó. Eu lembro que refletiu no Brasil, que eu gerenciava obras, e eu tive muitos clientes que na mesma época eles pararam com as obras por conta dessa questão que teve lá nos Estados Unidos. Então chegou a refletir aqui, não sei como, mas refletiu. Acontece que esses fundos eles refletiram de forma, tá aqui o valor de bolsa deles caíram. Então, para poder fazer dinheiro de imediato, eles tiveram que pegar ações deles e vender rapidamente para quem tinha ações desses fundos, né? E aí aconteceu o seguinte, foi aquela coisa, tá, de liquidez, tá? Só eu quero vender agora, então eu vou baixar o preço, ponto, né? Caiu o preço, caiu bolsa. Muitos fundos, eles financiavam, outras cadeias, muitos fundos que depois não bateu só nesses fundos, foi batendo no sistema inteiro, tá? Muitos bancos que foram afetados, que de repente eles tinham parte de investimento nesses fundos, eles tiveram prejuízo. Quando eles tiveram prejuízo, eles não tinham mais condições e numerário para, por exemplo, fazer um empréstimo internacional para uma empresa internacional como no Brasil, tá? E também o banco, ou também o banco também, que ele estava com prejuízo naquela ocasião, ele foi pegar uma subsidiária brasileira e falar assim, escuta, manda o lucrinho para cá, não quero mais operação de risco, corta financiamento porque eu não tenho mais como garantir nada, e manda dinheiro para cobrir o prejuízo meu aqui que eu estou precisando, estou me afogando. Entendeu? Então, o reflexo foi de cessar financiamentos no momento. Então, construção civil, ela depende de financiamento quase que 100%. Não é verdade? Quase 100% de financiamento. Se você corta tal financiamento em 20%, ela já dá uma crise. Se você cortar em mais de 50%, ela para. Então, realmente, o mercado para. Isso ficou um ano e meio, mais ou menos, né? Foi duro. É isso aí, gente. Show de bola. Algo mais a acrescentar alguém aí? Não, muito obrigado aí pela participação de vocês. Francisco, obrigado aí. Boa noite, tá? Vou disponibilizar no YouTube aí depois das edições. E vamos para frente. Vamos continuar seguindo, tá bom? Boa noite, gente. Valeu. Obrigado pela participação de vocês. Tchau, aí. gente. Um bom Obrigado. descanso. Boa noite. Tchau.